Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, do livro do Apocalipse, capítulo 14. Esse capítulo 14, vamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, trata para nós sobre a questão do Cordeiro e os eleitos que estão em volta do Cordeiro. O Cordeiro imolado é Cristo Jesus. Cristo Jesus que está de pé no Monte Sião ou na Jerusalém Celeste, e ao seu lado está 144 mil pessoas que trazem escritos na fronte o nome dele, o nome do Cordeiro e o nome de Deus, o nosso Pai. É bom lembrar que esses 144 mil representa a totalidade de Israel, ou a totalidade dos eleitos. 12 eram as tribos de Israel, 12 é o número dos apóstolos, 12 vezes 12, 144, mais 1000, que representa toda a perfeição. Então, os 144 mil, multiplicado por 1000, claro, elevado à perfeição. Ouvi, entretanto, um coro celeste, semelhante ao ruído de muitas águas e ao ribombar um potente trovão. Esse coro, eu ouvi ainda, era semelhante a músicos tocando suas cítaras. E esses coro cantavam como que um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender esse cântico, a não ser aqueles 144 mil que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, são eles que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados entre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Veja bem, aqui tem duas coisas importantes. Primeiro, o cântico novo, a canção nova, o canto que se canta para Deus. Não se trata de um canto mundano, não se trata de um cântico qualquer, mas o cântico que representa a melodia celestial. O cântico tem um poder afetivo, o cântico tem o poder de exaltar, louvar, glorificar, curar, libertar, resgatar, mas o cântico ele representa sobretudo a vitória final. E esse é o cântico dos eleitos, aqueles que venceram. E aqui não é venceram na vida, mas venceram a vida. Porque tem pessoas que venceram na vida porque trabalharam, conquistaram o que queriam, mas não venceram a vida no sentido de que não venceram o pecado da vida, não venceram as seduções da vida, não venceram o caminho do mal. Mas aqueles que venceram a vida, pobres ou ricos, mas fiéis a Deus, eles estão diante de Deus agora cantando essa nova canção, cantando este cântico novo, ensinado por Deus, que é o cântico da nova criação. É importante lembrar que a harmonia litúrgica, o canto litúrgico, ele é, acima de tudo, uma primícia daquilo que é o cântico novo, o cântico que se canta para Deus. Às vezes a gente vai nas nossas igrejas, nas nossas assembleias, e as vozes de muitas pessoas ficam mudas. Elas ficam pensando no tempo, nas coisas, e não cantam um canto novo para Deus. Então, a importância de se cantar, a importância de acompanhar a melodia, a importância da boca, do coração se purificar do canto velho, do canto mundano, do canto profano, do canto que exalta o mal, exalta a mentira, para cantar-se os cantares do Senhor, o cântico dos eleitos. O segundo ponto é quando se diz que eles não se contaminaram e eles acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. O não se contaminaram com mulheres aqui é no sentido de não se prostituíram. Mas aqui não é nem a prostituição sexual, aqui é sobretudo a prostituição sagrada. E o que é a prostituição sagrada? Ou a prostituição que fere o sagrado? A idolatria era considerada o principal pecado,
no contexto bíblico. Era, não é considerado. A idolatria quer dizer justamente isso, deixar-se contaminar por falsos deuses. Deixar de tentar se sucumbir pelos falsos deuses. Então são esses que não deixaram se contaminar, não seguiram idolatrias, não seguiram ídolos neste mundo. Nós falamos no estudo anterior, da questão das duas feras, o império e o imperador. E aí é importante alargar a compreensão de império para não entender apenas como um império político, de dominação política. Mas existe o império cultural, existe o império financeiro, existe tudo aquilo que representa sedução, que seduz as pessoas, e as pessoas deixam se iludir, se levar, se vendem, é uma idolatria. Tudo aquilo que compra as pessoas e rouba a dignidade, a capacidade de pensar e assim por diante. Por isso que o principal Deus desse mundo é o Deus dinheiro. Ele em si representa o império maior da humanidade. Aqueles que não se deixaram seduzir, aqueles que não se venderam por nenhuma forma de sedução, de corrupção neste mundo, são aqueles que acompanham o Cordeiro onde quer que ele vá. Eles são primícias que são oferecidas a Deus, ao Cordeiro. E o principal, aquilo que diz o versículo 5, em sua boca não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. Não deixar se corromper é não deixar mentir. Não se levar por nenhuma forma de mentira, de ilusão, de engano, de falsidade, de hipocrisia. Mas é, sobretudo, não deixar se corromper pelo poder que a mentira tem para iludir e para enganar. A segunda parte do estudo, ela parece ser um pouco maior, mas ela tem um sentido único, que é justamente do versículo 6 até o versículo 20. Nós não precisamos ler todos os versículos aqui nesse áudio do estudo, porque ele todo é estudo, mas ele apresenta para nós como será a hora do juízo, né? Como os poderes do mal, que são representados pelo dragão, eles são vencidos, são derrotados pelo arcanjo São Miguel, e os cristãos são aqueles que permanecem de pé. Por isso que um anjo traz primeiro do céu o evangelho e anuncia aos habitantes da terra, anuncia a todas as nações, e então ele clama em alta voz: temei a Deus, dai-lhe a glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. O anjo que vem à frente é o anjo que nos leva a ter duas atitudes fundamentais: temer a Deus, respeitar a Deus e adorar a Deus. Aqueles que temem a Deus, aqueles que adoram a Deus, são aqueles que vão triunfar com Deus no dia do juízo final. O outro anjo é aquele anjo que fala sobre a queda da grande Babilônia, anuncia a queda da grande Babilônia. E aqui a grande Babilônia representa tanto aquela antiga Babilônia que já caiu, ela representa, nesse caso aqui, quando o texto sagrado vai ser escrito, a queda iminente, mas vai acontecer quase que 4 séculos depois, mas ele já começa a decair de uma forma gradativa, é o Império Romano. E depois todos os impérios que caem. E enfim, por fim de tudo, todo e qualquer império, mais cedo ou mais tarde, ele cai por terra. E de uma vez só, no juízo final, o império da maldade, o império dos prazeres, o império do dinheiro, o império da maldade, os impérios políticos, os impérios ideológicos, todos os impérios, eles caem por terra, e o anjo que vem anunciar essa queda. E ele anuncia cuidado, né? Porque ele deu de beber a todas as nações o vinho da sua imundície desenfreada, ou seja, a bebida contaminada, a bebida que leva as pessoas a ficarem iludibriadas, iludidas e enganadas pelo seu poder sedutor. E o terceiro anjo são aqueles que segue dizendo em voz alta:
Aquele anjo que anuncia: cuidado para ninguém adorar a fera e a sua imagem, nem aceitar o seu sinal na fronte ou na mão. E também cuidado para não beber o vinho da cólera divina, o vinho que é dado também pela fera. Então o anjo vem novamente advertir para não se deixar se iludir, não adorar a fera, porque a fera ferida, mas é a fera que ilude, que engana, que não deixa descansar enquanto não seduz todos para que adorem, para que deixem de adorar o Deus verdadeiro, para adorar a sua imagem. Então o terceiro anjo é aquele que nos tira da presença dele. E muitas vezes, para se permanecer de pé diante do Cordeiro, muitos serão perseguidos. Por isso que o versículo 12 anuncia a paciência dos santos, dos fiéis, aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Lembra que as duas principais virtudes dos mártires, independente de ser o mártir que derrama o sangue, o mártir que é um confessor, ou do mártir que é provado, mas ele permanece fiel. Quais são as características dele? É a paciência e a fé em Jesus e a fidelidade aos mandamentos. E por isso o anjo diz: felizes os montes que doravante morrem, aliás, felizes os mortos que morrem no Senhor, diz o Espírito, descansem dos seus trabalhos, pois suas obras o seguem, e esses justos irão então para sempre penetrar com Jesus no céu. O último anjo é aquele que sai do templo para lançar a foice sobre a terra e vindimar a terra, os cachos do grande largar da ira de Deus. É uma figura também de linguagem para dizer que esse anjo veio então para fazer a purificação final e o remate final daqueles que são de Deus. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.